O que você faria se descobrisse que Deus possui uma sombra? Não uma ausência de luz, mas uma presença tão intensa que queima os olhos daqueles que ousam olhar diretamente para ela. E se eu te dissesse que um dos santos mais venerados do século XX teve uma visão tão perturbadora que a Igreja preferiu silenciá-la, trancá-la nos arquivos mais profundos do Vaticano, longe dos olhos dos fiéis que ainda acreditam em um Deus feito apenas de amor e perdão? Você está preparado para descobrir que a divindade que você venera pode conter dentro de si o mesmo caos, a mesma fúria, a mesma escuridão que você passou a vida inteira tentando negar em si mesmo? Existe algo profundamente inquietante na ideia de que aquilo que consideramos supremo, puro e absoluto possa carregar dentro de si o seu próprio oposto. Mas não seria justamente essa a natureza da totalidade? Não seria a perfeição, a união impossível de todos os opostos, incluindo aqueles que nos aterrorizamos em reconhecer? Padre Pio viu algo que não deveria ser visto. E quando você compreender o que ele realmente testemunhou, quando você mergulhar na profundeza daquilo que ele chamou de Deus negro, você nunca mais conseguirá olhar para a espiritualidade, para a religião ou para si mesmo da mesma maneira. Você já se perguntou por que as civilizações que se consideram superiores, que se autodenominam portadoras da luz divina, sempre acabam desmoronando sob o peso de sua própria arrogância? Por que impérios construídos sobre a ideia de supremacia inevitavelmente encontram seu fim nas mãos daquilo que desprezaram? Não seria porque existe uma força compensatória no universo, uma lei psíquica tão antiga quanto a própria consciência, que exige equilíbrio onde há desequilíbrio, que convoca a escuridão onde há excesso de luz falsa? Padre Pio testemunhou o momento exato em que essa força seria liberada. Ele viu o despertar. E esse despertar, meu amigo, já começou. Respire fundo. O que você está prestes a descobrir vai além de qualquer narrativa religiosa que já foi contada em púlpitos e catedrais. Isso não é sobre bem contra mal, anjos contra demônios, salvação contra condenação. Isso é sobre algo muito mais profundo e aterrorizante: a totalidade, a completude, o self em sua manifestação mais radical e transformadora. E quando o self coletivo da humanidade acorda de seu sono milenar, quando os arquétipos reprimidos começam a emergir do inconsciente coletivo exigindo reconhecimento, civilizações inteiras tremem, identidades se dissolvem. Verdades absolutas revelam-se como ilusões confortáveis. E aquilo que julgávamos conhecer sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a natureza da realidade, desmorona como castelos de areia diante da maré crescente do inconsciente. Padre Pio não era um homem comum. Seus estigmas sangravam a dor do Cristo, mas seus olhos viam além do véu da realidade consensual. Ele habitava simultaneamente o mundo da forma e o mundo do espírito. E nessa zona limítrofe, nesse espaço entre, ele testemunhou o que poucos místicos ousaram descrever: a face oculta de Deus. Não o Deus paternal dos catecismos, não o juiz misericordioso das escrituras oficiais, mas o Deus completo, o Deus que contém em si tanto a luz quanto a escuridão, tanto a criação quanto a destruição, tanto o amor quanto a fúria primordial que precede toda forma. E aqui está a verdade que fará seu sangue gelar. Padre Pio viu que esse aspecto negro de Deus permaneceria adormecido, contido, aprisionado nos porões do inconsciente coletivo, apenas enquanto a humanidade mantivesse certo equilíbrio. Mas no momento em que uma civilização, uma raça, uma ideologia, uma religião se proclamasse suprema, se erguesse em arrogância absoluta, afirmando ser a única portadora da verdade divina, a única detentora da luz, a única merecedora de domínio, nesse exato momento o Deus negro despertaria, não como punição, não como vingança,
mas como compensação psíquica inevitável, como a sombra que se levanta quando a luz pretende ser absoluta. Você consegue sentir, consegue perceber que estamos vivendo exatamente esse momento? Olhe ao redor. Veja as estruturas de poder que por séculos se mantiveram intocáveis começarem a rachar. Observe os impérios que se julgavam eternos entrarem em colapso interno. Testemunhe as religiões que afirmavam deter o monopólio de Deus serem confrontadas com seus próprios demônios reprimidos, seus abusos escondidos, suas hipocrisias monumentais. Perceba como as hierarquias raciais que se sustentavam na premissa de superioridade inata estão sendo desafiadas por aquilo mesmo que tentaram subjugar. O Deus negro não está vindo. Ele já despertou. E seu despertar se manifesta em cada crise, em cada revelação, em cada colapso de certeza que abala as fundações do mundo que conhecemos. Mas o que é exatamente esse Deus negro? De onde vem essa imagem que faz os teólogos estremecerem e os fiéis desviarem o olhar? Para compreender isso, você precisa mergulhar comigo no conceito mais perturbador e libertador que a psicologia profunda já produziu: a sombra. Não a sombra pessoal, aquele conjunto de características que você rejeita em si mesmo e projeta nos outros, mas a sombra coletiva, a sombra arquetípica, a sombra de Deus. Imagine por um momento que Deus, sendo a totalidade absoluta, não pode ser apenas luz. Se Deus é tudo, Deus precisa conter também o que chamamos de escuridão. Se Deus é o fundamento de toda a existência, então tudo que existe, incluindo aquilo que negamos, reprimimos e condenamos, precisa ter sua origem em Deus. Essa é uma verdade que as religiões organizadas sempre souberam, mas raramente admitiram. É por isso que em textos místicos, em visões proféticas não oficiais, em experiências de santos que foram censuradas, encontramos pistas dessa outra face do divino. Os alquimistas medievais sabiam disso. Eles falavam da nigredo, o estágio negro, o apodrecimento necessário antes da transformação. Eles entendiam que sem descer ao inferno psíquico, sem confrontar a escuridão primordial, sem morrer para as ilusões do ego, não há ressurreição possível. Não há ouro filosófico, não há self realizado. E quando representavam Deus em suas ilustrações herméticas, frequentemente o mostravam com duas faces: uma branca, radiante, celestial, outra negra, terrível, ctônica. Porque eles compreendiam que o divino completo precisa abraçar os opostos. Padre Pio viu isso. Em uma de suas visões mais intensas, naquelas noites em que seu corpo sangrava e sua alma penetrava dimensões além do tempo linear, ele testemunhou o que descreveu como um trono duplo. De um lado, o Cristo luminoso que conhecemos, o Cordeiro manso, o Salvador compassivo. Do outro lado, uma presença tão escura que parecia absorver toda a luz ao redor, uma figura que emanava poder primordial, justiça sem misericórdia, verdade sem consolação. E então, em um instante de revelação que quase destruiu sua sanidade, ele compreendeu. Não eram dois seres, era o mesmo. O Cristo e o Anticristo não são opostos em guerra. São polaridades da mesma totalidade divina. Isso é heresia? Para a religião dogmática, sim. Mas para a alma que busca a verdade além das ilusões reconfortantes, é libertação. Porque enquanto você acreditar que Deus é apenas amor e luz, você será forçado a jogar toda a escuridão para fora, para o diabo, para o mal externo, para o outro que você pode odiar e destruir sem culpa. Mas quando você compreende que o próprio Deus contém a escuridão, quando você aceita que o sagrado inclui o terrível, algo muda fundamentalmente em sua psique. Você para de projetar. Você começa a integrar. Você inicia o verdadeiro caminho de individuação. E aqui está a profecia de Padre Pio. Ele viu que esse despertar do Deus negro não seria um evento sobrenatural, uma intervenção divina externa. Seria um processo psicológico coletivo.
Seria o momento em que a humanidade, forçada pelas próprias contradições de sua arrogância, seria obrigada a confrontar tudo que reprimiu, tudo que negou, tudo que jogou na sombra. E esse confronto começaria exatamente quando as estruturas de supremacia atingissem seu pico de poder aparente. Pense nas últimas décadas. Pense nos últimos séculos. Uma civilização se autodenominou suprema. Uma raça se declarou superior. Uma religião afirmou ser a única verdadeira. Um gênero reivindicou domínio natural sobre outro. Uma classe social ergueu muros entre si e os que considerava inferiores. E quanto mais essas estruturas de supremacia se solidificavam, quanto mais violentamente reprimiam tudo que não se encaixava em sua narrativa de superioridade, mais energia psíquica acumulavam na sombra coletiva, mais pressão construíam no inconsciente da humanidade, até que a pressão se tornou insustentável. Você já viu uma represa se romper? A água contida por tanto tempo não flui gentilmente quando as comportas cedem. Ela explode com força devastadora, carregando tudo em seu caminho. É exatamente isso que Padre Pio testemunhou. O momento em que a sombra coletiva da humanidade, reprimida e negada por milênios de civilização que se pretendia superior, finalmente romperia suas contenções. E quando isso acontecesse, tudo que foi negado voltaria. Tudo que foi enterrado ressurgiria. Tudo que foi silenciado gritaria. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esse despertar, embora aterrorizante para o ego que busca segurança na supremacia, é necessário. É redentor. É o único caminho possível para uma humanidade mais completa, mais íntegra, mais verdadeira. Porque você não pode curar o que você não reconhece. Você não pode transcender o que você não integra. E uma civilização que constrói sua identidade sobre a negação de metade da realidade está destinada não apenas a falhar, mas a ser consumida por aquilo mesmo que rejeitou. Os sinais estão por toda parte, mas apenas os que têm olhos psicológicos conseguem ver. Cada movimento social que emerge das margens, cada voz que se recusa a ser silenciada, cada verdade desconfortável que irrompe através das narrativas oficiais, cada colapso de instituições que pareciam imortais, cada revelação de podres escondidos sob fachadas reluzentes, tudo isso é o Deus negro se manifestando, não como destruição caprichosa, mas como necessidade compensatória, como o inconsciente coletivo exigindo equilíbrio, como a psique da humanidade se curando da doença da unilateralidade. E aqui está algo que vai soar paradoxal. O Deus negro não vem para destruir o Deus branco. Ele vem para completá-lo. A escuridão não aniquila a luz. Ela revela onde a luz se tornou ilusória, onde se transformou em negação, onde foi usada como arma para cegar em vez de iluminar. O despertar não é sobre substituir uma supremacia por outra. É sobre dissolver a própria ideia de supremacia. É sobre reconhecer que a totalidade exige a integração de todos os opostos. Padre Pio chorou quando viu isso, não de desespero, mas de compaixão, porque ele compreendeu o sofrimento que esse despertar causaria. Ele viu almas apegadas a identidades de superioridade sendo forçadas a confrontar sua própria sombra. Ele testemunhou o terror daqueles que construíram sua vida sobre a ilusão de serem escolhidos, especiais, melhores, quando essa ilusão começasse a se desfazer. Ele sentiu a dor da humanidade tendo que abrir mão de suas certezas confortáveis e encarar a complexidade assustadora da verdade. Mas ele também viu algo além do sofrimento. Ele viu a possibilidade de redenção. Não a redenção barata das religiões que prometem perdão sem transformação, mas a redenção profunda que vem através da morte e renascimento psicológico. A redenção que acontece quando você para de fugir de sua sombra e começa a dialogar com ela.
Quando você reconhece que o que você mais odeia fora de você é frequentemente o que você mais nega dentro de você. Quando você aceita que ser completo significa abraçar também o que você temia abraçar. Existe uma imagem na alquimia que captura perfeitamente isso. O Rebis, o ser duplo, metade homem e metade mulher, metade sol e metade lua, metade branco e metade negro, mas sendo um só. É a imagem da totalidade. É o símbolo do self realizado. E é isso que o despertar do Deus negro está oferecendo para a humanidade. A chance de se tornar completa, de finalmente integrar o que foi cindido, de curar a ferida primordial da separação. Mas para chegar lá, é necessário passar pelo vale da sombra. É necessário confrontar tudo que você reprimiu, tudo que sua cultura negou, tudo que sua civilização construiu sobre as costas daqueles que foram declarados inferiores. É necessário sentir a culpa que não foi sentida, reconhecer a dor que não foi reconhecida, ouvir os gritos que foram silenciados. E esse processo não é suave, não é confortável, não é seguro, mas é real. E apenas o que é real pode libertar. Você quer saber por que essa visão de Padre Pio foi escondida? Por que a Igreja preferiu falar apenas de seus milagres de cura, de suas visões do menino Jesus, de suas mensagens de esperança cristã convencional? Porque aceitar a verdade do Deus negro significaria admitir que a própria Igreja, como instituição de poder, teve que reprimir aspectos essenciais do divino para manter sua autoridade. Significaria reconhecer que, ao declarar-se a única portadora da verdade de Deus, ela contribuiu para a criação da própria sombra coletiva que agora desperta para desafiá-la. Isso não é um ataque à fé. É um convite para uma fé mais profunda. Uma fé que não precisa de certezas absolutas porque confia no processo de transformação. Uma fé que não teme a dúvida porque entende que dúvida é onde o crescimento acontece. Uma fé que abraça o mistério em vez de tentar controlá-lo com dogmas e doutrinas. Uma fé que reconhece que Deus, sendo infinito, precisa necessariamente transcender todas as nossas categorias limitadas de bem e mal, luz e escuridão, certo e errado. Os místicos sempre souberam disso. São João da Cruz falou da noite escura da alma, aquele momento em que Deus parece estar ausente, mas na verdade está mais presente do que nunca, apenas não da forma reconfortante que esperávamos. Mestre Eckhart pregou sobre o Deus além de Deus, a divindade que transcende até mesmo nossas concepções de divindade. Jacob Böhm descreveu o Ungrund, o abismo sem fundo que existe antes mesmo da distinção entre luz e trevas, e do qual ambos emergem. Todos esses grandes buscadores espirituais tocaram a verdade do Deus negro sem chamá-lo por esse nome. Mas Padre Pio viu mais. Ele viu o momento histórico específico em que essa verdade mística seria forçada a se tornar realidade coletiva. Ele viu que quando a supremacia atingisse seu ápice de arrogância, quando o ego coletivo de uma civilização se inflasse ao ponto de acreditar que realmente era superior, que realmente tinha o direito de dominar, subjugar e explorar todos os outros, nesse momento crítico, o inconsciente coletivo reagiria. E reagiria não com violência externa, mas com um despertar interno que seria sentido como crise, como colapso, como o fim de um mundo. E aqui está algo crucial que você precisa entender. O fim de um mundo não é o fim do mundo. É apenas o fim de uma forma particular de organizar a realidade. É apenas o colapso de estruturas que já não servem ao crescimento da consciência. É apenas a morte necessária antes de um renascimento. A lagarta não morre quando se transforma em borboleta, mas certamente para a lagarta parece que sim. Tudo o que ela conhece, todo o seu modo de existir, toda a sua identidade, dissolve-se na crisálida. E só então algo novo pode emergir. A humanidade está na crisálida agora.
E o Deus negro é o agente da dissolução. Ele não está aqui para nos confortar. Ele está aqui para nos transformar. Ele não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que seria real. E apenas o real pode nos libertar das ilusões que nos aprisionam. Olhe para o que está acontecendo no mundo. Realmente olhe. Veja além das narrativas superficiais, além das explicações políticas simplistas, além das análises econômicas rasas. Veja com olhos psicológicos. O que está acontecendo é que tudo que foi reprimido está emergindo. Todas as sombras que foram negadas estão exigindo reconhecimento. Todas as vozes que foram silenciadas estão falando. Todas as verdades que foram escondidas estão sendo reveladas. E isso é aterrorizante para quem construiu sua identidade sobre as ilusões que estão desmoronando. Mas por que isso está acontecendo agora? Por que neste momento específico da história? Padre Pio viu que haveria sinais. Ele viu que a supremacia se manifestaria de formas cada vez mais explícitas, cada vez mais brutais, cada vez mais insustentáveis. Ele viu que aqueles que se consideravam superiores começariam a agir de maneiras que revelariam a podridão moral por trás de suas reivindicações de superioridade. Ele viu que suas máscaras cairiam, e quando as máscaras caem, a sombra se torna visível. E quando a sombra se torna visível, ela não pode mais ser negada. Estamos vivendo exatamente isso. Cada escândalo revelado, cada abuso exposto, cada hipocrisia desmascarada, cada injustiça trazida à luz, tudo isso é o Deus negro trabalhando. Não através de intervenção sobrenatural, mas através do próprio processo psicológico pelo qual o reprimido inevitavelmente retorna. Através da lei compensatória da psique, que exige que tudo que vai para um extremo seja balanceado pelo movimento na direção oposta. E aqui está algo que vai desafiar tudo que você aprendeu sobre justiça e retribuição. O Deus negro não pune os supremacistas. Ele simplesmente espelha de volta para eles aquilo que eles projetaram nos outros. Ele força-os a encarar em si mesmos tudo que condenaram nos que consideravam inferiores. Ele não precisa destruí-los, porque eles se destroem no momento em que têm que confrontar sua própria sombra. O ego que se construiu sobre a ilusão de superioridade simplesmente não consegue sobreviver ao encontro com a verdade de sua própria humanidade, falha, limitada e igualmente pecadora. Mas isso não é motivo para triunfalismo. Não é desculpa para vingança, porque cada um de nós carrega dentro de si alguma forma de supremacia. Cada um de nós tem áreas onde se julga superior. Cada um de nós construiu alguma identidade sobre a negação de aspectos de si mesmo. E o despertar do Deus negro não está acontecendo apenas lá fora, em estruturas sociais abstratas. Está acontecendo dentro de cada alma individual que está pronta para encarar sua própria totalidade. Você já se perguntou por que vive se confrontando com as mesmas situações repetidamente? Por que atrai para sua vida exatamente as circunstâncias que mais o desafiam? Por que as pessoas que mais o irritam parecem espelhar algo inquietante que você não quer reconhecer? Isso é o Deus negro trabalhando em sua vida pessoal. É sua própria sombra exigindo integração. É sua psique tentando te tornar completo ao forçar você a encarar o que você rejeita. E aqui está a verdade libertadora que os mestres espirituais de todas as tradições eventualmente descobrem. Você não pode eliminar sua sombra. Você não pode se livrar dos aspectos de si mesmo que considera negativos. Tentar fazer isso é como tentar cortar sua própria sombra física com uma tesoura. Quanto mais você luta contra ela, mais poder você lhe dá. Quanto mais você a reprime, mais ela cresce no escuro. Quanto mais você a projeta nos outros, mais ela o controla sem que você perceba. A única solução é a integração. E integração não significa aceitar passivamente ou agir destrutivamente.
Integração significa reconhecer, dialogar, compreender e transformar. Significa trazer luz da consciência para a escuridão do inconsciente. Significa descobrir que dentro de cada tendência que você condena, existe também uma energia que, quando reconhecida e canalizada conscientemente, pode se tornar força criativa. Padre Pio ensinou isso através de sua própria vida. Seus estigmas eram literalmente a integração de opostos. A dor de Cristo e a realidade humana de sua própria carne. Ele sangrava a ferida da separação entre divino e humano, mas ao fazê-lo, mostrava que essa separação é ilusória. Mostrava que o divino habita o humano, especialmente no sofrimento, especialmente na vulnerabilidade, especialmente naquilo que preferíamos esconder. Seus estigmas eram o Deus negro se manifestando através de seu corpo, dizendo: olhem, o sagrado não está apenas na luz etérea, está aqui na carne sangrando, na dor sentida, na escuridão vivida. E sua visão do despertar do Deus negro, quando a supremacia começasse a ruir, é profética, porque captura algo essencial sobre nosso momento histórico. Estamos vivendo o colapso de todas as formas de supremacia, racial, religiosa, de gênero, de classe, nacional. E isso não está acontecendo porque um grupo está conquistando o outro. Está acontecendo porque a própria ideia de supremacia está sendo revelada como insustentável, como ilusória, como fundamentalmente contrária ao movimento de evolução da consciência humana. A consciência não evolui através do domínio de uns sobre outros. Ela evolui através da integração cada vez maior de perspectivas, experiências e verdades, através do reconhecimento cada vez mais profundo de que separação é ilusão e conexão é realidade. Através da compreensão cada vez mais clara de que o outro não é o inimigo que precisa ser subjugado, mas o espelho através do qual posso ver aspectos de mim mesmo que sozinho não conseguiria enxergar. E o Deus negro é o agente dessa evolução. Ele é a força que quebra todas as ilusões de separação, que dissolve todas as hierarquias artificiais, que desmancha todas as estruturas construídas sobre a negação da totalidade. Ele não faz isso com gentileza, porque a verdade raramente é gentil, mas faz isso com justiça, porque a justiça verdadeira não é castigo, é restauração do equilíbrio. Pense na imagem de uma balança. Durante séculos, a balança pendeu drasticamente para um lado que se declarou luz, superioridade, civilização, progresso, enquanto empurrava tudo mais para o outro lado e chamava de trevas, inferioridade, barbárie, atraso. A balança ficou tão desequilibrada que parecia que o lado privilegiado era a realidade completa. Mas leis físicas e psicológicas não mentem. Quanto mais extremo o desequilíbrio, mais violenta a correção. E estamos vivendo essa correção agora. Mas você não precisa ter medo disso. O medo só existe quando você se identifica com o ego que se construiu sobre ilusões. Quando você se identifica com o self, com a totalidade de quem você realmente é, além de todas as máscaras sociais e identidades superficiais, então você reconhece o despertar do Deus negro como libertação, não como ameaça. Você entende que o que está sendo destruído são apenas as prisões, não você. Padre Pio dizia que o inferno é não conseguir amar. E o que impede o amor é justamente a ilusão de separação, a crença em supremacia, a incapacidade de reconhecer sua própria sombra projetada no outro. Quando você acredita que é superior, você não pode amar verdadeiramente, porque o amor exige igualdade, exige reconhecimento do outro como outro você. Então o despertar do Deus negro, ao dissolver as ilusões de supremacia, está na verdade abrindo espaço para um amor mais profundo, mais real, mais transformador. Isso significa que será fácil? Não. Significa que será necessário. Absolutamente.
A humanidade chegou a um ponto em que ou evolui ou se autodestrói. E evolução significa integração. Significa tornar-se consciente do que foi inconsciente. Significa trazer para a luz o que foi mantido na sombra. Significa reconhecer em você mesmo tudo que você condenou nos outros. E aqui está o convite mais importante que posso te fazer. Não espere passivamente que essa transformação aconteça apenas no coletivo. Comece seu próprio trabalho de sombra. Comece a questionar suas próprias certezas sobre quem você é e quem você não é. Comece a observar quais características nos outros mais te incomodam e pergunte-se honestamente se você não carrega versões não reconhecidas dessas mesmas características. Comece a dialogar com os aspectos de você mesmo que você enterrou, reprimiu ou negou. Esse trabalho não é glamuroso, não vai te fazer sentir espiritualmente superior. Provavelmente vai te humilhar, vai quebrar ilusões que você tinha sobre si mesmo. Vai revelar hipocrisias que você não queria admitir, mas é o trabalho mais importante que você pode fazer, porque cada indivíduo que integra sua própria sombra reduz a pressão no inconsciente coletivo. Cada pessoa que se torna mais completa contribui para a cura da humanidade inteira. Padre Pio não registrou sua visão do Deus negro para assustar as pessoas. Ele a registrou como aviso e como esperança. Aviso de que o caminho da supremacia leva inevitavelmente ao colapso. Esperança de que desse colapso pode emergir algo novo, algo mais completo, algo mais verdadeiro. Ele viu que a humanidade estava destinada a passar por uma crise de identidade colossal, mas que do outro lado dessa crise estava a possibilidade de uma consciência mais elevada. E aqui estamos nós, vivendo exatamente essa crise. Cada certeza sendo questionada, cada estrutura sendo desafiada, cada identidade sendo desconstruída. É desconfortável, é assustador, é desorientador, mas também é necessário. Porque você não pode construir algo novo sobre fundações podres. Primeiro, as fundações precisam ser expostas, reconhecidas como inadequadas, e então reconstruídas sobre verdade mais profunda. O Deus negro não é o fim, é o meio. É o processo através do qual o velho morre para que o novo possa nascer. É a dissolução necessária antes da reconstituição. É a nigredo-alquímica que precisa acontecer antes do ouro filosófico poder emergir. E reconhecer isso, compreender isso, aceitar isso, é o primeiro passo para atravessar a transformação conscientemente, em vez de ser arrastado por ela inconscientemente. Você tem uma escolha. Você pode resistir ao despertar, pode lutar para manter as ilusões de supremacia, pode tentar se agarrar a identidades que já não servem, pode negar a sombra até que ela o consuma. Ou você pode abraçar conscientemente o processo de integração. Pode escolher ativamente encarar sua própria escuridão. Pode decidir participar da transformação em vez de ser vítima dela. E essa escolha não é feita uma vez. É feita repetidamente, diariamente, a cada momento em que você é confrontado com algo em si mesmo ou no mundo que desafia suas convicções. Cada vez que alguém que você considerava inferior te mostra algo que você não esperava, você pode escolher manter suas categorias rígidas ou expandir sua compreensão. Cada vez que você sente raiva ou desprezo por alguém, você pode escolher apenas projetar, ou pode se perguntar o que naquela pessoa está espelhando algo não resolvido em você. Isso é trabalho de individuação. É o processo pelo qual você se torna quem realmente é, além de todas as máscaras sociais e projeções. É doloroso porque exige morte do ego inflado. É libertador porque revela o self que estava sempre lá, esperando ser reconhecido. E é coletivamente necessário, porque uma humanidade composta de indivíduos mais integrados cria naturalmente sociedades mais justas, mais compassivas, mais conscientes. Padre Pio passava horas em confissão não apenas ouvindo pecados, mas testemunhando sombras.
Ele via as pessoas trazerem suas escuridões para a luz do reconhecimento. E através desse processo repetido com milhares de almas, ele entendeu algo fundamental. Sombra reconhecida perde seu poder destrutivo. Sombra nomeada, vista, aceita, se transforma. Não desaparece, mas se integra. E integrada, sua energia não serve mais à compulsão e ao sofrimento, mas à completude e à vida. Imagine se aplicássemos isso coletivamente. Imagine se, como sociedade, parássemos de projetar toda a nossa sombra em grupos externos e começássemos a reconhecer nossa própria escuridão. Imagine se nações admitissem seus crimes históricos não apenas superficialmente, mas profundamente, permitindo que a vergonha e a tristeza realmente fossem sentidas. Imagine se religiões reconhecessem seus próprios demônios em vez de sempre apontá-los nos outros. Imagine se cada grupo que já reivindicou supremacia tivesse a coragem de encarar o que essa supremacia exigiu, o que ela destruiu, o que ela negou. O mundo seria muito diferente. Não porque seria perfeito, mas porque seria real. E apenas o que é real pode curar. Apenas verdade liberta. Apenas reconhecimento transforma. O Deus negro exige exatamente isso. Verdade sem piedade. Reconhecimento sem desculpas. Transformação sem garantias de conforto. E sim, é um caminho difícil. Mas é o único caminho que realmente leva para algum lugar que vale a pena. Você sente a mudança no ar? Você percebe como conversas que eram impossíveis há 10 anos agora são inevitáveis? Como verdades que eram proibidas agora estão sendo gritadas? Como estruturas que pareciam eternas agora tremem? Isso é o Deus negro trabalhando. E ele não vai parar. Ele não pode parar, porque ele não é uma entidade externa decidindo punir a humanidade. Ele é a própria psique coletiva da humanidade, buscando equilíbrio, buscando totalidade, buscando cura. E aqui está algo profundamente esperançoso. Toda crise de individuação, pessoal ou coletiva, contém dentro de si os germes da transformação. O que parece ser apenas destruição é, na verdade, preparação do terreno. O que parece ser apenas sofrimento é, na verdade, trabalho de parto. Algo novo está tentando nascer através da humanidade. E para nascer, o velho precisa ser deixado para trás. Padre Pio viu isso. Ele viu além do colapso. Ele testemunhou a possibilidade do que poderia emergir depois. Uma humanidade mais humilde, porque reconheceu suas sombras. Mais compassiva, porque compreendeu que todos carregamos luz e escuridão. Mais conectada, porque dissolveu as ilusões de separação. Mais verdadeira, porque parou de se esconder atrás de máscaras de superioridade. Essa visão não foi escrita em nenhum documento oficial da Igreja. Não foi canonizada como parte de sua mensagem aprovada. Mas foi sussurrada entre aqueles que estavam mais próximos dele. Foi sentida por almas sensíveis que captaram através de seus olhos aquele conhecimento de algo vindo, algo inevitável, algo necessário. E agora você sabe. Agora você carrega esse conhecimento. E com esse conhecimento vem responsabilidade. A responsabilidade não é de converter outros ou pregar essa visão como nova verdade absoluta. A responsabilidade é de vivê-la, de aplicá-la em sua própria vida, de fazer seu trabalho de sombra, de abraçar sua própria totalidade, de parar de projetar e começar a integrar, de reconhecer quando você está julgando outros por características que você nega em si mesmo, de questionar suas próprias certezas sobre superioridade, seja ela qual for. E quando você faz isso, quando você realmente se compromete com esse processo de integração, algo milagroso acontece. Você para de ter medo do Deus negro. Você para de ver o despertar como ameaça. Você começa a reconhecê-lo como aliado, como professor, como o aspecto de Deus que está comprometido com verdade em vez de conforto, com transformação em vez de estagnação, com vida real em vez de segurança morta,
O Deus negro é severo, mas sua severidade não é crueldade, é amor sem sentimentalismo. É o amor que está disposto a deixar você sofrer a consequência de suas ilusões, porque apenas através desse sofrimento você pode despertar. É o amor que não mente para você sobre quem você é. É o amor que vê você completamente, incluindo sua sombra, e ainda assim te chama para a integração, para a totalidade, para self. E existe beleza nisso. Uma beleza terrível, sim, mas beleza mesmo assim. A beleza da verdade, a beleza da justiça real, não da falsa justiça que apenas mantém privilégios. A beleza da transformação, mesmo quando dolorosa. A beleza de ver máscaras caírem e rostos reais serem revelados. A beleza de testemunhar ilusões se desfazendo e algo mais autêntico emergindo em seu lugar. Padre Pio chorou, mas também sorriu. Chorou pela dor que sabia que viria. Sorriu pela libertação que sabia que seria possível. E ele ofereceu essa visão não como condenação, mas como mapa. Um mapa do território que a humanidade teria que atravessar. Um mapa que mostra que o caminho passa através da escuridão, mas que há um outro lado. Você está nessa jornada agora, quer reconheça ou não. O despertar do Deus Negro não é algo que você pode escolher evitar. É algo que está acontecendo, que precisa acontecer, que o inconsciente coletivo da humanidade está exigindo que aconteça. Sua única escolha real é como você vai atravessá-lo. Resistindo e sofrendo inconscientemente, ou participando e transformando conscientemente. E aqui está o segredo final que Padre Pio descobriu. O Deus negro e o Deus branco não são dois. Eles são um. A escuridão e a luz não estão em guerra. Elas dançam. E quando você para de lutar contra um dos dançarinos, quando você reconhece que ambos são necessários para o movimento da vida, quando você aceita que totalidade exige ambos, então algo em você relaxa. Algo em você, que estava tenso há uma vida inteira, finalmente pode descansar. Porque você não precisa mais ser apenas luz. Você não precisa mais fingir que não tem escuridão. Você não precisa mais projetar tudo que você rejeita em si mesmo para fora. Você pode simplesmente ser humano, completo, falho, real. E nessa realidade, nessa honestidade brutal e libertadora, está a verdadeira espiritualidade. Não a espiritualidade das alturas etéreas que nega o corpo e a terra, mas a espiritualidade encarnada que reconhece que Deus está tanto no alto quanto no baixo, tanto na luz quanto na escuridão, tanto no aceito quanto no rejeitado. Esta é a mensagem final de Padre Pio para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Abracem a totalidade. Não tenham medo da escuridão, porque nela também Deus habita. Não se apeguem à luz falsa da supremacia, porque ela é apenas máscara para a sombra não reconhecida. O despertar está acontecendo. A supremacia está ruindo. O Deus negro está acordado. Isso é dádiva, não maldição. É oportunidade, não condenação. É o chamado para se tornarem completos, para se tornarem reais, para se tornarem verdadeiramente humanos, finalmente. Respire. Sinta isso. Deixe ressoar em você. Então pergunte-se, onde em minha vida eu ainda me agarro a ilusões de superioridade? Onde eu ainda nego minha própria sombra? Onde eu ainda projeto nos outros o que não quero ver em mim? E quando você identificar essas áreas, não se condene. Apenas observe. Apenas reconheça. Apenas comece o trabalho de integração. Porque esse trabalho que você faz em você não fica contido em você. Ele se irradia. Ele afeta o campo coletivo. Ele contribui para o despertar consciente em vez de inconsciente. Ele adiciona luz de consciência ao processo que de outra forma seria apenas caótico. Você importa. Seu trabalho interior importa. Sua disposição de encarar sua sombra importa mais do que você imagina.
E se você está se sentindo sobrecarregado agora, se tudo isso parece grande demais, assustador demais, impossível demais, lembre-se, você não precisa fazer tudo de uma vez. O trabalho de integração acontece um momento por vez, uma percepção por vez, uma escolha por vez. Comece pequeno. Comece com uma projeção que você pode reconhecer. Comece com um julgamento que você pode questionar. Comece com um aspecto de si mesmo que você pode aceitar em vez de rejeitar. Cada passo conta, cada momento de honestidade consigo mesmo conta. Cada vez que você escolhe consciência em vez de negação, você está participando do despertar coletivo de forma construtiva. Você está sendo o grão de areia que ajuda a virar a ampulheta. Você está sendo a gota que contribui para a onda de transformação. Padre Pio está com você nessa jornada, assim como todos os santos e místicos que ousaram encarar a totalidade de Deus, incluindo sua face escura. Você não está sozinho. Você está participando de um processo milenar que sempre foi o verdadeiro caminho espiritual. A integração de opostos, a união do céu e da terra, o casamento sagrado de luz e escuridão dentro da alma humana. E do outro lado deste processo, quando suficientes almas tiverem feito seu trabalho, quando suficientes pessoas tiverem integrado suas sombras, quando o suficiente da humanidade tiver escolhido totalidade em vez de unilateralidade, algo novo se tornará possível. Não um retorno ao passado, não uma simples inversão de hierarquias, mas algo genuinamente novo, uma forma de ser humano que nunca existiu antes porque nunca fomos completos o suficiente para suportá-la. Isso é o que está do outro lado do despertar do Deus negro. Isso é o que Padre Pio viu além do colapso da supremacia. Uma humanidade iniciada em sua própria totalidade. Uma civilização construída não sobre negação, mas sobre integração. Um mundo onde sombra e luz são ambas reconhecidas, ambas honradas, ambas integradas conscientemente em vez de uma ser projetada e combatida. É um sonho impossível? Ou é o único destino possível para uma espécie que finalmente cresce além de sua adolescência psicológica? Você decide, não com suas palavras, mas com suas escolhas. Não com suas crenças declaradas, mas com seu trabalho interior realizado. Não com sua identidade proclamada, mas com sua sombra integrada. O despertar começou. A supremacia está ruindo. O Deus negro está acordado e você está vivo neste momento de transformação sem precedentes. Que presente, que desafio, que oportunidade. Não desperdice lutando para manter o que já está morrendo. Use sua energia para participar do que está nascendo. Faça seu trabalho. Integre sua sombra. Torne-se completo. E ao fazer isso, você não apenas se transforma, você ajuda a transformar o mundo. Esta é a visão. Esta é a profecia. Este é o convite. O que você fará com ele depende inteiramente de você. Mas saiba disso. Você não pode mais dizer que não sabia. Você não pode mais fingir que é apenas sobre eles lá fora. Você sabe agora que é sobre todos nós, aqui dentro. E com esse conhecimento vem a responsabilidade de escolher conscientemente, participar do despertar ou resistir até ser consumido por ele. Se esta mensagem tocou algo em você, se ela ressoou com uma verdade que você já sentia, mas não tinha palavras para expressar, então compartilhe. Não porque eu preciso de visualizações ou likes, mas porque alguém na sua rede pode estar buscando exatamente isso. Pode estar se sentindo perdido na confusão deste momento histórico. Pode precisar ouvir que existe significado mais profundo no caos aparente. Que existe caminho através da escuridão, que integração é possível. Deixe seu comentário compartilhando onde você percebe o despertar do Deus negro em sua própria vida, onde você vê supremacia ruindo ao seu redor, onde você está lutando com sua própria sombra. Porque quando compartilhamos essas experiências,
Quando nomeamos juntos o que estamos atravessando, o processo se torna menos isolador, mais significativo, mais suportável. E se inscreva neste canal não por mim, mas por você. Por ter um espaço que continua explorando essas verdades profundas que nossa cultura normalmente evita. Que não tem medo de encarar a escuridão, porque reconhece que apenas na escuridão completa as estrelas podem ser vistas. Que está comprometido com totalidade, não com conforto, com transformação, não com estagnação, com verdade, não com ilusões reconfortantes. O trabalho continua, a jornada continua, o despertar continua. E você, agora consciente da visão de Padre Pio, pode caminhar com olhos abertos, pode reconhecer os sinais, pode escolher participação consciente, pode fazer seu trabalho interno de integração, e ao fazer isso, pode se tornar não vítima da transformação, mas seu agente, não passivo diante do colapso, mas ativo no renascimento. O Deus negro está acordado, a supremacia está ruindo, e você está aqui, neste momento, recebendo este conhecimento. Isso não é acidente. Isso é chamado, responda a ele, não com palavras vazias ou posturas espirituais, mas com trabalho real, honestidade brutal e coragem de encarar tudo que você preferiu não ver. Este é o caminho, esta é a jornada. Este é o despertar ao qual todos somos chamados. Bem-vindo à transformação. Que você tenha a coragem de abraçá-la completamente.